Deus, bom dia, queridos. Que a paz seja contigo, amém? Nos dias que você não tem a capacidade máxima da estrutura, é que você vê se você depende ou não depende da estrutura. No ano passado, ou não foi no começo desse ano, talvez, nós tivemos uma queda de energia aqui, ficamos sem luz, mas o culto continuou, as pessoas continuaram cantando, nós tivemos palavra, né? E isso me alegra muito. Hoje nós estamos com a nossa capacidade limitada também, você vê que não tem todos os recursos. Eu estava ali no cantinho só observando algumas coisas, né? Quanto nós dependemos dessas coisas. Evidentemente, quando tem todos os telões, tem todas as luzes, né? Você consegue ver ou expressar outras coisas, mas de vez em quando isso precisa ser removido de nós, de fato. E eu lá no cantinho olhando, né, as pessoas cantando com todas as forças dos seus pulmões. Hoje nós deixamos as portas abertas ali por questão do ar. E aí eu pude ver aquilo que a gente não consegue ver durante os outros cultos, que as pessoas que estão lá nos recepcionando, com as mãos levantadas lá no canto. Eu falei, poxa vida, é isso aí mesmo, nós estamos no caminho certo. A estrutura, ela nos ajuda, ela nos impulsiona, ela nos facilita muitas coisas, mas ela nunca pode nos limitar. Então, parabéns para você. Você pode dar um parabéns para a pessoa que está do teu lado? Fala assim, parabéns, meu irmão, você é crente de verdade aí, nós não dependemos disso. Nós estamos aí com o nosso telão em operação limitada, mas vai ser o suficiente para você absorver aquilo que eu preciso. Daniel, capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia aí, para quem está com a Bíblia de papel, mais da metade da Bíblia, depois de Salmos, Eclesiastes, Jeremias, aqueles livros grandões, você chega lá em Daniel, capítulo 1, convicção antes da pressão. Hoje é um domingo de ceia, eu quero ter a resposta dessa palavra, nós vamos terminar com a ceia do Senhor. E o texto, na verdade, é um bloco que vai do verso 1 até o 8, mas nós vamos ler aqui, eu vou trabalhar contigo do 3 até o 8 mais ou menos. Enquanto você vai abrindo, deixa eu te dar um contexto. Israel já tinha sido dividido em dois reinos nessa época. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ele é absorvido, dizimado no ano 622 pelo Império Assírio. E agora sobra Judá, e Jerusalém é a capital agora de Judá. E surge um novo império no mundo, chamado Babilônia. E agora vem o seu rei, chamado Nabucodonosor II, e ele começa a conquistar territórios, enfim, no ano mais ou menos 602, ele sitia Jerusalém, cerca Jerusalém, e num tratado ali para não destruir ainda, ele vai destruir 20 anos depois de qualquer maneira, mas ele leva os mais jovens, os mais sábios, os nobres daquela cidade para trazer para Jerusalém, para fazer eles passarem por uma faculdade, né, com o entendimento, com a cultura, com a sabedoria deles, para depois se tornarem conselheiros dele, né, e de fato o que ele faz? Além disso, a estratégia é tirar todas as pessoas que possam criar estratégias contra o império, você traz para perto, educa eles, coloca a cultura deles, elimina aquilo que eles têm, qualquer chance de rebelião, você traz para dentro do reino, até dá um cargo para eles dentro daquele processo, eles conseguem fazer a vida deles e não se incomodam mais com o povo que está lá. E dentro dessa primeira leva surge, né, o nosso amigo Daniel, junto com os seus 3 famosos amigos, você conhece o nome deles mais pelo nome Babilônio, que é dado para eles. Daniel está nesse contexto. E quando ele chega nesse lugar, ele com seus amigos, os historiadores dizem que ele tinha mais ou menos entre 14 e 17 anos. Então nós estamos falando de um jovenzinho, bem jovenzinho, no começo da vida. Mas tem algo dentro dele já muito claro, que é onde eu quero entrar junto contigo aqui. Nós vamos ler o verso 8 primeiro. Diz assim, eu vou ler aqui uma parte na Nova Almeida Atualizada. Daniel decidiu, ou algumas traduções, resolveu, outras, que é o que eu coloquei aqui, decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O que é que nós vemos aqui? Daniel é trazido para esse lugar e agora ele vai ter que se alimentar, beber e fazer as mesmas coisas que aqueles outros jovens que estão ali. E já tem dentro dele um posicionamento. E é o que nós vamos ver aqui. O posicionamento ele não nasce na crise.
O posicionamento do nosso coração, ele já precisa existir antes que a crise chegue. Aonde nasce o posicionamento? De uma convicção antecipada. Nós temos um mundo ao nosso redor. O nosso posicionamento, que ele não vai surgir no momento que nós formos pressionados no nosso trabalho, no momento que você for pressionado na escola por causa de alguma coisa que teu filho está vivendo ou absorvendo, no momento em que o teu casamento chegou em uma situação difícil. Nós temos que ter um posicionamento baseado na convicção antecipada. O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Por que é que Deus me chamou para fazer aqui nesse mundo? Meu primeiro ponto aqui é que a Babilônia, que é o caso aqui onde Daniel está, e a gente pode trazer isso para o mundo, de fato, Apocalipse vai fazer essa analogia, né, chamando o sistema do mundo que é contra o Senhor de Babilônia. A Babilônia sempre vai tentar redefinir quem você é. E agora a gente vai entrar no bloco que antecede esse verso 8, que diz assim, ó, verso 3 em diante. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, é uma faculdade. E ao final desse período passariam a servir o rei. E entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel Beltesazar, a Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias, o de Abednego. O chefe dos eunucos lhe deu novos nomes. Lembra? Meu primeiro ponto aqui é que a Babilônia, ou o mundo, ou o sistema, sempre vai tentar redefinir quem você é. Eles estão passando por uma mudança de lugar, uma mudança de governo, uma mudança de cultura e agora até uma mudança de nome. Tem uma pressão ao nosso redor para mudar como você se sente como homem, como você se sente como mulher. Tem uma pressão ao redor para redefinir como é uma família de fato, do jeito que Deus criou. Tem uma pressão ao redor para dizer como você trata as mulheres, como você trata um homem, como você se porta, afinal de contas, nesse mundo. Sabe, meu amigo, meu irmão, o inimigo ele sempre começa atacando a sua identidade antes de atacar a tua fé. Quem é você? Depois ele vai atacar a tua fé, porque se você souber de fato quem você é, a tua fé dificilmente vai ser atacada. Dificilmente você vai ceder às pressões, uma vez que você sabe quem você é. Então a primeira coisa que o inimigo vai atacar de fato é a tua identidade. Existem 4 pilares que regem basicamente a vida humana, que são os 4 pilares que Satanás ataca desde o princípio dos tempos. E eu quero trazer esse paralelo para você dentro da nossa cultura hoje. Satanás ele vai atacar toda a ideia de criador, ele vai atacar toda a ideia de redentor, ele vai atacar toda a ideia de Senhor. Qual é a necessidade de um criador? Qual é a necessidade de um redentor? Qual é a necessidade de você ter um Senhor com S maiúsculo? E ele vai atacar também a ideia de juízo. Juízo significa prestar conta. Um dia você vai prestar conta. Essas 4 coisas, querido, se atacado, se ferido, ou se você se perder em qualquer uma delas, você perde o teu senso de propósito. Você perde o teu senso de identidade, que é onde eu quero colocar contigo aqui. Daniel e os seus amigos, eles recebem todo esse tipo de ataque. Por que é que eles não cedem? Existe uma convicção antecipada. No que eu vou falar aqui, você vai perceber que muitas dessas coisas você já viveu na escola. Às vezes você até já absorveu esse tipo de pensamento. Por exemplo, deixa eu entrar no meu primeiro pilar aqui. A ideia de um criador. Quantas vezes você já viu na internet? Quantas vezes você já viu isso na escola? A ideia de que não existe um criador. A ideia de que não, o mundo ele foi criado aleatoriamente, ele surgiu de uma maneira assim, acidental, sabe? Quando esse pilar ele é atingido, a ideia de que, bom, se não existe um criador, então não existe um propósito. Quem é que vai dizer um propósito pelo qual a coisa foi criada? Aquele que criou o relógio, o propósito era o quê? Marcar as horas. Se não existe o criador do relógio, ele surgiu aleatoriamente, um dia caiu do céu e as pecinhas se juntaram, agora isso aqui está nas minhas mãos.
Eu não sei qual é o propósito dele, porque ninguém me falou qual é. O Criador não está aqui para dizer. Então eu posso transformar esse relógio em um martelo. Eu posso tentar pregar coisas com esse relógio. E de fato eu vou conseguir pregar algumas coisas que eu vou bater e essas coisas vão ceder. Mas o que é que vai acontecer com o relógio? Ele vai se quebrar em algum momento, porque ele não foi feito para isso. Quando eu e você perdemos esse sentido do porquê que nós somos o que somos ou fazemos o que fazemos, a ideia de que não existe um Criador, o corpo também não tem um significado. O corpo também não tem um propósito. Então, se o corpo não tem um propósito, agora eu posso fazer dele o que eu quiser. Sabe, se não há Criador, o corpo ele não aponta para nada. Não há uma identidade, não há um limite, então tudo é permitido. E nós vemos, você pode ver ao teu redor, quando tudo é permitido, nada satisfaz. Porque você está ali durante um momento, você experimenta daquilo durante um momento, mas não é suficiente. Aí você vai para outro, não é suficiente. Se você experimentar uma mulher, não é suficiente. 2, não é suficiente. 3, não é suficiente. Agora nem as mulheres são suficientes, deixa eu experimentar os homens. Agora nem os homens são suficientes, deixa eu experimentar os animais. E assim seguem as promiscuidades até chegarmos à pedofilia e tantas outras coisas. Sabe, querido, quando o Criador ele é negado, o corpo ele vira uma mercadoria. E aí a gente entra num processo que a gente chama de desumanização. Você não consegue tirar a vida de alguém deliberadamente sem desumanizar ela primeiro. Vamos matar esse pessoal porque eles mataram Jesus. Vamos matar esse pessoal agora porque eles são fascistas, eles são genocidas. Enfim, você desumaniza as coisas para daí você segregar aquelas pessoas. Não, são raças inferiores, são pessoas, né, que não valem a pena viver. Então, uma vez desumanizado, o corpo daquela pessoa se torna um objeto. Esse cara é um estrangeiro, é o que acontece em muitos países do Oriente, por exemplo, ou em países de perseguição. Eles são contra a nossa fé, então eles são pessoas que não merecem viver. Então vamos fazer o que a gente quer com os corpos dessas pessoas, porque não há um propósito mais, uma vez que não existe essa criação. Sabe, querido, e quando a gente nega o Criador, a gente não se liberta. De fato, a gente entra num processo de escravidão. O corpo ele é agora um produto, é por isso que existe o mercado sexual. Aquela pessoa agora, ela serve, ela não tem uma identidade atrás dela. Aqui entra os abusos, aqui entra a exploração. E o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz a respeito da criação? Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o homem, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou. Essa é a verdade. E o que o inimigo vai tentar atacar? Se não há um Criador. Então, se não há um Criador, também a moralidade é só uma opinião. Porque quem é que diz que é certo ou errado se não existe um Criador? A consequência desse pensamento, Paulo já nos descreveu e é bem clara para nós, Romanos capítulo 1. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, ele não consegue enxergar, dizendo que eram sábios, e você vê muitas filosofias, né? Está cheio de vídeo no YouTube, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens. Ele segue o versículo, deixa eu adiantar aqui, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do... Querido, e quando o homem ele perde a referência de quem o criou, ele também perde agora a noção do quanto ele vale, que é o segundo pilar aqui que é atacado. Qual é a necessidade de um redentor? Não precisa. Por que Jesus morreu por mim? Eu não pedi nada para ele. Por que nós todos somos pecadores? Não, eu não sou igual a esse cara, eu não fiz o que ele fez lá. Eu não preciso, não pedir para ninguém morrer por mim. Que dívida é essa que eu não fiz? E você vai ver, às vezes até ex-cristão, se pode se chamar isso, que um dia foi cristão, hoje, muitos abandonando de fato a fé, debaixo desse argumento tão simples. Algo tão primordial que foi atacado e foi roubado dele. Agora, se você não precisa de um redentor, de fato, ninguém precisou morrer por você, então você não tem um valor real. Porque a necessidade é o que a Bíblia vai nos ensinar. O Evangelho afirma que Cristo morreu por nós, porque o homem vale.
Há um preço a pagar e você não consegue pagar esse preço. Então, você vale tanto que eu vou destituir-me da minha glória, vou me fazer em carne, vou esvaziar-se de mim mesmo, é Deus, né, Jesus, e vou passar por tudo aquilo que você deveria passar, para que você tivesse acesso novamente à eternidade. Romanos 5 vai nos dizer assim, ó, Deus prova o seu amor para conosco. Como? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos. Você percebe que Cristo não morreu por você depois que você levantou a tua mão e aceitou Jesus, agora você está me obedecendo, vem aqui. Ele não morre por você depois que, não, agora eu comecei a vir à igreja, agora eu comecei a fazer as coisas tudo certinho, então agora vale a pena morrer por você. A palavra diz que Cristo morre por nós, quando nós não merecemos. Quando nós estávamos blasfemando, quando nós estávamos dentro de uma vida olhada só para nós mesmos. E aí, querido, o corpo importa sim. Ai, meu corpo, minhas regras. Essa é uma filosofia maligna que tenta quebrar a ideia de um Criador e a necessidade de um Redentor. O corpo importa sim, por quê? Porque Deus também redimiu o corpo. Coríntios, Paulo vai falar no capítulo 6, acaso não sabem vocês que o corpo é santuário do Espírito Santo? E ele termina ali, porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Sabe, meu amado, o valor do homem não está no que ele produz. O valor do homem não está no que você faz como emprego. O valor do homem não está no que você faz como caridade para o mundo. Ele não está no que você produz. Aonde está o valor do homem? Está no preço que Deus pagou por ele. A cruz revela qual é o nosso valor. A cruz mostra o quanto você vale, o quanto você é querido, o quanto Deus te ama de fato. Essa é a necessidade de um Salvador. Mas mesmo sabendo o valor, ainda existe um problema. Você sabe quem é o Criador, você sabe qual é o seu valor, mas quem está no controle da sua vida? Não basta saber que você tem valor, é preciso saber quem é que governa esse valor. E aqui que vem a ideia de Senhor. Qual é a necessidade de Cristo de fato ser o teu Senhor? Porque se Ele não for o teu Senhor, outra pessoa tem que entrar nesse senhorio, nesse trono da vida. E sabe quem é que entra se Jesus não entrar? O ego. Eu estou sentado no trono. Aqui é a ideia lá do pecado original, no capítulo 3 de Gênesis. Foi assim que Deus disse: não coma de nenhuma árvore do jardim. O que Satanás está tentando fazer ali? Eva vai explicar, não foi isso que Deus disse. Ele falou que podia comer de tudo, menos isso daqui. Ah, não. Ele falou isso daqui porque no dia que você fizer isso aqui, você vai ser igual a ele. E a ideia aqui, tira Deus do senhorio. Tira Deus do comando daquele que sabe, daquele que detém, daquele que coloca as coisas para te proteger e coloca você mesmo. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você não vai precisar de Deus. Você vai ser o Senhor do teu futuro com a tua independência financeira. Você não vai precisar de Deus. Você vai ser o Senhor da tua família, das tuas emoções. Porque afinal de contas agora você tem os 8 blocos da vida, a roda da vida. E a espiritualidade está apenas em algum deles. É aquilo que nós ouvimos há alguns dias atrás aqui sobre Jesus e mais alguma coisa. Sabe, querido, sem Senhor, cada um vira a sua própria lei. Se eu não tenho um Senhor para prestar contas, o problema é que eu sou a minha lei. Juízes, vai dizer assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. E a gente vai ver, se você ler o livro de Juízes, que eles caíam em constante opressão, em constante opressão, em constante opressão. Sabe por quê? Quando cada um faz aquilo que acha que é certo, o coração não sabe aonde parar. Porque eu acho que é certo hoje casar com uma mulher só. Amanhã eu acho que é certo casar com a minha mulher e de repente pegar a tua. Hoje eu acho que é certo eu trabalhar e usufruir do meu trabalho. Amanhã eu acho que é errado aquilo que você está fazendo, então deixa eu te pegar aquilo que você também tem. Quando cada um faz o que é certo, querido, e vira a sua própria lei, nós temos o mundo do jeito que nós temos, porque o ego não governa. O ego escraviza. Você vira refém dos seus próprios desejos. Nunca está suficiente, nunca está suficiente. Provérbios 14 vai dizer assim, há caminho que parece certo ao ser humano. Quando eu olho só com o meu raciocínio, tem coisas que eu acho certo. Mas o seu fim são caminho de morte. Eu não consigo enxergar mais do que um palmo na frente do meu nariz, se tratando de vida, se tratando de cosmo, se tratando de futuro. Por isso que eu preciso de um senhorio, porque o Senhor me dá direção.
Sem o Senhor, eu estou refém da minha própria direção. E eu tenho uma visão muito limitada. E aqui é onde muitos argumentos vão ser levantados assim ou não. Você está perdendo a sua liberdade. Quando você serve a Deus, serve a Jesus, você está perdendo a sua liberdade. Sabe, meu amado, Jesus não rouba a liberdade quando Ele é nosso Senhor. Sabe o que Jesus faz quando Ele é o teu Senhor? Ele devolve a minha sanidade. Eu consigo enxergar de novo. Eu consigo ver que loucura que eu estava fazendo. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso de um Senhor. Porque se eu não tiver esse Senhor e Salvador, que tanto me amou, que deu a sua vida por mim, eu sou o meu Senhor. E eu sou muito limitado. Eu sou muito egoísta. Em algum momento, olha, eu te amo, eu sirvo você. Mas se sobrasse só nós aqui no mundo e tivesse só uma cesta de comida, como é que você acha que a gente se trataria aqui? Por mais que nós nos amamos agora e fazemos todas essas coisas, esse é o nosso ego falando. Por isso que nós precisamos do nosso Senhor. E aí, o outro bloco, o último aqui, é que se o homem vive sem um Criador, sem um Redentor, sem Senhor, o próximo passo é inevitável. Ele perde completamente as perspectivas do futuro. E aqui é onde o juízo é atacado. Não, você não vai precisar prestar conta de nada. Não, você vai morrer e acabou todas as coisas. Não, esse negócio no final, Deus é tão amoroso que Ele vai deixar todo mundo passar e está tudo certo. Sem juízo futuro, o mundo fica à deriva. Se você não tiver que prestar conta de nada, o que é que te impede de tirar a vida de qualquer pessoa hoje? Se não tem lei para te limitar, se você não vai prestar conta de nada, não existe um destino eterno ruim para você, se você não fizer determinadas coisas, o que é que te impede de fazer as maiores atrocidades, já que não vai haver juízo futuro? Você percebe que essa ideia, ela acaba com toda a perspectiva de futuro para nós, ela está ao nosso redor o tempo inteiro. Hebreus capítulo 9 vai dizer assim, e assim como aos seres humanos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós vivemos uma vida apenas, é o que a palavra diz, é uma vida apenas, e quando esse juízo é cancelado, o futuro vira incerto, e se o futuro é incerto, o presente agora é um desespero. Nós temos eleições agora em outubro, né? E nós estamos vendo muitas movimentações, e nós estamos vivendo um momento de incerteza em muitas áreas, e você percebe, querido, que está lá no futuro, está lá em outubro, mas o nosso presente hoje, ele já é meio inquietante, não é? E agora, não sei, pastor, vi essa semana, tivemos uma boa notícia, mas não sei não, esse cara que eles não deixaram passar, tem outro pior que eles vão deixar passar, e aí começam esse tipo de ansiedade no nosso coração. Quando o futuro é incerto, o presente ele começa a ficar um pouquinho bagunçado. Por isso que essas coisas têm que estar claro para nós, querido, porque sem juízo não há justiça. Como assim eu vou para o mesmo lugar que o Hitler? Como assim? Você vive a vida toda desse jeito e mata tantas pessoas e faz tantas coisas e está tudo certo. Porque sem a eternidade, tudo se resume a um prazer imediato. Deixa eu aproveitar o agora, é aí que vem essa filosofia. Deixa eu aproveitar o agora, porque amanhã não se sabe o que vai acontecer. E essa filosofia do vivo agora é o evangelho do vazio. Você experimenta agora, mas esse efeito dessa droga vai passar daqui a pouquinho. Você experimenta agora, mas essa adrenalina aí dessa viagem ou dessa aventura que você foi fazer também termina. E essa vida do agora vai te levar geralmente para um buraco e aí a esperança desaparece. Quando não há futuro, querido, o homem tenta exprimir a felicidade do presente. E você sabe que quando a gente faz isso, a gente falha miseravelmente. E aí que o Paulo vai trazer essa afirmação tão pesada. Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, acabou, é aqui, deu, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. É claro que ele está usando esse argumento para dizer que é justamente o contrário. O que ele está tentando fazer aí você pensar? Se não tem juízo, se é só aqui agora, essa vida não vale nada mesmo. Somos as pessoas mais infelizes no mundo. E aí você pode me perguntar, mas pastor, nós começamos lá em Daniel, o que Daniel tem a ver com tudo isso? É exatamente aqui que ele entra, porque ele viveu nesse sistema aqui, que tentou arrancar dele esses 4 pilares. Como é que ele conseguiu sobreviver a esse sistema? Antes da pressão chegar. Antes da pressão chegar, quem é o teu Criador? Quem é o teu Redentor? Por que você precisa de um Salvador? Por que você precisa de um Senhor? Se você não sabe responder isso aqui, querido, você está à deriva.
Você está à mercê de uma filosofia que em algum momento da história, e eu creio que não está muito longe, vão vir de púlpitos como esse, dizendo-se agradar a Deus, seus lábios honram a Deus, mas o coração está longe. Chegará o tempo, 2 Timóteo, em que procurarão para si falsos mestres, como tendo coceira nos ouvidos de ouvir o quê? Eu quero ir para a igreja e quero ouvir só que eu vou ser vencedor, eu quero ouvir que eu vou ganhar dinheiro, e eu quero saber as chaves da riqueza e da sabedoria, e da sensação. Eu tenho que ter esse sentimento. O culto ele tem que ser uma experiência sensorial, não sobrenatural, sensorial. Tem que sair daqui sentindo algumas coisas, e essa vã filosofia, um falso evangelho, ele leva as pessoas a andar por si mesmas. Eu não preciso de Jesus, de fato, como pleno e supremo. Jesus, ele é legal, ele tem que estar no meio do processo. Sabe, querido, quando esse tipo de pressão chegar, você já tem que ter decidido antes o que você quer fazer. Antes da pressão chegar, Daniel já tinha decidido. O verso 8 vai dizer, Daniel decidiu, ou resolveu, ou decidiu firmemente não se contaminar. Meu segundo e o terceiro ponto vão ser bem rápidos, porque tem a ver com a conclusão disso tudo. Quando você não decide por convicção, você vai decidir por pressão. Eu não vou fazer isso daqui, eu tenho convicção. É uma coisa. Eu não sei se eu vou fazer isso daqui. Quando alguém vier te pressionar, não faz, não, o outro já fez. O outro também já fez. Não, está todo mundo fazendo. Você vai decidir pela pressão. Por isso que a convicção ela tem que vir antes. O texto não diz que Daniel sentiu e aí ele decidiu. O texto diz que Daniel já tinha resolvido firmemente. Está todo mundo experimentando isso aqui, está todo mundo vivendo isso aqui, eles estão arrancando a nossa cultura, eles estão arrancando a nossa ideia, tem algo maior por trás. Ele podia estar pensando na vida financeira dele, ele podia estar pensando, ainda bem que eu não morri, esse pessoal não dizimou a gente, tem até um cargo agora bom aqui. Não foi nisso que ele pensou. Sabe, querido, de convicção não é emoção espiritual. Estou sentindo isso aqui agora, então vai dar tudo certo. O que é convicção? É um posicionamento interno. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Você decide isso antes de entrar no vale da sombra da morte. Você entende? Você decide antes de você estar lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Perigo, espada, poderes, alturas. E ele vai enumerando várias coisas, ele termina dizendo, nada, Romanos, nada. É uma convicção interna já. Ele vai morrer depois. Ele vai ter a faca colocada no pescoço. De fato, ele vai ser decapitado. E antes de tudo isso acontecer, antes de ele estar diante de Nero César, antes de ele sofrer a pressão dos judaizantes, antes de tudo isso, ele já tem a convicção. Sabe, quando nós decidimos viver pelo Evangelho, antes das pessoas te fazerem chacota com você, tem que ter uma convicção dentro de você. O que isso aqui é para você? Por que você vem à igreja no domingo? O que você está fazendo aqui? Você está aqui para tentar acessar alguma coisa diferente, para conhecer alguma pessoa que está aqui dentro? Ou para conhecer a resposta? O Salvador. Essa necessidade que nós temos, querido, eu não estou aqui para simplesmente agradar o teu coração, para fazer um movimento, nos tornarmos a maior igreja da cidade, termos uma grande estrutura. Antes da pressão chegar, ela vai vir em qualquer momento. Eu escolhi como pastor não sentar em certas mesas. E nós vivemos essa pressão do meio evangélico hoje é esse. Você tem que estar aqui, você tem que estar com aquele outro. Não, você tem que viver isso aqui, porque aí você entra nessa rede aqui e a gente te conecta em outros lugares. Eu já escolhi as mesas que eu não quero sentar, eu não quero isso. Nós não estamos buscando fama, nós não estamos construindo uma igreja baseada na figura de um pastor em celebridade. Essa é uma das razões, apenas uma das razões pelas quais a gente não fica colocando nosso rosto aqui em todos os lugares, quando tem uma palavra ou coisas assim. Eventualmente se faz isso para divulgar um evento, está tudo certo, mas quando tudo se torna a figura dessa pessoa, alguma coisa saiu, o ego entrou no lugar do senhorio de Cristo. O que a palavra nos diz? Que ele cresça e que eu diminua. Se eventualmente eu for taxado como um radical, ou como um conservador, ou como uma pessoa retrógrada, ou isso e aquilo, eu já tenho uma convicção no meu coração. Aquilo que o Senhor coloca é inegociável. O Evangelho é a boa notícia dele, é ao respeito dele, do que ele fez, não é ao meu respeito. Por isso, querido, essa decisão que ninguém viu, é essa decisão que vai te sustentar quando todo mundo começar a ver o que está acontecendo. Porque o meu último ponto aqui é que decisões invisíveis vão sustentar
testemunhos visíveis. No capítulo, se você ler em casa, eu vou te aconselhar a ler, lê Daniel hoje, 1, 2 e 3. No capítulo 3 chega o famoso episódio da fornalha. Os 3 amigos de Daniel também têm essa convicção no coração deles. Deixa eu ter. Nabucodonosor fala assim, ó: quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos, ameaçando jogar eles na fornalha? Percebe? Chegou a pressão. Olha a convicção que já estava, e são jovenzinhos. A convicção que já estava, ó Nabucodonosor, quanto a isso, nem precisamos responder. Já tem uma convicção. E eles falam assim, ó: e mesmo que Deus não nos livre, fique sabendo, ó rei. Isso aqui é convicção. Nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que o Senhor levantou. Isso é uma decisão invisível. Você sabe o que vai acontecer agora? Eles vão ser jogados na fornalha e agora vai ter um testemunho visível. Quem é esse quarto homem da fornalha? Ele é diferente, nós não jogamos 3. Quem é esse quarto que parece como filho dos deuses? Sabe, querido, são as decisões invisíveis que a gente faz, que elas vão sustentar os nossos testemunhos invisíveis. E é aqui que o evangelho restaura o que foi quebrado. Colossenses é o meu penúltimo texto, na verdade. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em quem reside toda a plenitude? Nele. Quem é ele? O Criador. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, como é que a paz foi conquistada? Pelo sangue. Sabe o que isso significa? Você tem um preço, já foi pago. Aqui está o nosso Redentor. Por meio dele, por meio de quem? Tem uma direção, eu tenho um Senhor. Então já tenho um Criador, eu tenho um Redentor, eu tenho um Senhor. Hoje ele termina aqui: reconciliar-se consigo mesmo. Quantas coisas? Isso tem a ver com o teu futuro, tem a ver com o juízo. Sabe, meu amado, o Criador, ele vai devolver a identidade para você. O Redentor, ele vai devolver o teu valor. O Senhor vai devolver a tua direção. E o juízo de Deus não é para ser temido por você, porque o juízo de Deus é a minha esperança do futuro. Que é o último texto que eu vou ler aqui, de fato. Apocalipse 21. A história está caminhando para um dia onde tudo vai ser restaurado. Esse é o Evangelho. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós reduzimos até o nosso tempo de culto hoje, porque estamos sem o ar. Antes de Daniel resistir à mesa da Babilônia, ele decidiu não se contaminar. Quem decide antes, não vacila depois. E hoje nós também estamos diante de uma mesa. Não é a mesa da Babilônia. Essa é a mesa do Senhor. Mas você tem que decidir antes. Quem é o teu Criador de verdade? Que te dá uma identidade. Tua identidade não é o teu trabalho, tua identidade não são tuas conquistas, os diplomas. Aonde está a tua identidade? Tua identidade não está no quanto você tem de dinheiro guardado. A tua identidade não está em quantos apartamentos você vendeu esse ano. A tua identidade está no Criador. Uma vez estando no Criador, o teu valor não está no que você conseguiu fazer, não está na tua roupa, não está no teu carro, está lá fora, não está no que você tem ou deixa de ter. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou um pão e Ele disse: isso é o meu corpo, que eu dou por vocês. Ele redimiu inclusive o teu corpo. E Ele fala que você receberá um corpo incorruptível, porque é necessário que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, aí vem a declaração: tragada está a morte, a tua vitória. Cadê a tua vitória, morte? É isso que o Redentor fez por nós. E agora Ele é o nosso Senhor. E a direção que eu preciso vem dEle.
Eu tomo decisões todos os dias, você toma decisões todos os dias. Mas nenhuma delas, querido, pode ser tomada sem antes você ter colocado diante do Senhor, do dono. Senhor, eu recebi essa quantidade de dinheiro hoje. É teu? O que tu queres que eu faça com ela? Quer que eu coma tudo? Quanto disso eu posso usufruir, eu posso plantar? Senhor, eu recebi graça hoje, perdão hoje, recebi um presente hoje. O que tu queres que eu faça? Quando você abre os teus olhos, você recebe o maior dos presentes. Toma um dia de vida para você. Não é só teu. Senhor, o que tu queres que eu faça com esse dia? Quantos desses dias tu queres que eu gaste na tua presença? Sabe, querido, e não se engane, a ceia não é só memória. É um momento de posicionamento. Por isso eu convido você a fechar os teus olhos. Você não pode sentar à mesa de Cristo e continuar negociando com a Babilônia. Hoje você decide. O próprio texto de Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você tiver algo que precisa ser consertado com o Senhor em termos de posicionamento, esse é o momento. Faça isso agora. Faça isso agora. Quem é o seu Redentor? Quem é o seu Senhor? Talvez peça perdão: Senhor, eu tentei me assenhorar dessa área da minha vida, depositei toda a confiança desse casamento só em mim, ou joguei tudo no meu cônjuge, a responsabilidade nele. Ou, Senhor, coloquei na força do meu braço. Eu estou colocando, Senhor, o meu futuro na mão do governo. Senhor, antes de participar da ceia, decida, querido: eu não negocio a minha identidade, eu não negocio os meus valores. Sabe, se você caiu, querido, não se martirize para ficar nesse lugar. Se arrependa, diz a palavra. Se arrependa. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Ele é fiel e justo para te perdoar de todo. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Pai, nós não negociamos a nossa santidade, Senhor. E nós entendemos que o posicionamento não pode nascer na crise, Senhor. Ele já nasce da nossa confissão antecipada. E hoje nós estamos diante de Ti, Senhor, diante da mesa do Senhor.